Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o Poirot da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias e as Miss Marple cá do sítio, a Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. É esta força especial que me vai ajudar a explicar uma semana em que o país político fez uma curtíssima pausa nos insondáveis mistérios orçamentais para assistir, incrédulo, à evasão de 5 reclusos de Val dos Judeus. Vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. Naturalmente que as demissões que já ocorreram são uma decorrência natural da gravidade destes factos. De uma cadeia sucessiva de erros e falhas graves, grosseiras. Deve falar quando tem os elementos mais relevantes para o fazer. Timing da resposta, o Governo podia ter dito e devia ter dito alguma coisa de imediato. Demorou 3 dias, se tivesse demorado 2 teria sido se calhar melhor desse ponto de vista, mas se tivesse demorado 4 nós esperaríamos os 4 dias. Deu uma resposta 3 dias depois, não é o mais importante, sinceramente. Acho que deu uma resposta importante, com a qual nós não discordamos. Fui silenciado. O Michael Scofield que se cuide. Mas, por muita boa vontade, é inevitável voltarmos à sopa quente do costume, o Orçamento do Estado. Eu sei, mas tem de ser. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias. Opa, eu estou tão feliz porque já só falta cerca de 2 meses para não termos que falar mais de orçamento. É verdade, é verdade. Mas queria que partilhasses com o nosso vasto auditório quantos episódios já viste de Prison Break. Sim, é assim. Eu por acaso comecei a rever porque agora Prison Break voltou à Netflix. Voltou não, está na Netflix. Tinha começado a ver antes da evasão. Com a evasão acelerei a dinâmica. Posso dizer que é a terceira série mais vista da Netflix neste momento em Portugal. É? É pois, sim, senhor. Eu próprio comecei a ver. Pois, é uma excelente temática, a fuga de prisão. É uma temática assim mesmo. Tem tudo. Aliás, na segunda parte teremos Michael Scofield. É verdade, era a surpresa que nós tínhamos para os ouvintes da Vichy Soares. Não é verdade. Miguel, mas do ponto de vista político, como é que o governo se comportou perante um tema que é sério e que é uma ameaça à segurança nacional? Pelos vistos bem, porque o líder da oposição diz que o timing não é o mais importante e, portanto, está tudo bem no reino político desta evasão. Quer dizer, isto é a opinião de Pedro Nuno, não é? A minha. Que é que interessa? Não, já no outro dia tinha estado aqui na Tarde Política a fazer o semáforo político e o Pedro Rainho tinha falado desse assunto, o nosso editor de sociedade, e tinha dito uma questão que é: o governo, ao demorar tanto tempo, ou seja, podia ter existido uma primeira reação mais sobre o que tinha acontecido e tinha evitado tornar o caso político. Depois, ao demorar tanto tempo, o caso foi ficando mais político e foi gerando estas reações. A própria Isabel Moreira, a deputada do PS, acabou por, na reação às declarações de Rita Giudice, defender que o governo devia ter logo tido uma reação mais rápida. Isso agora foi desvalorizado pelo secretário-geral do PS, mas os partidos podem ter ficado satisfeitos com a resposta que Rita Giudice deu, mas isso não impediria ou não evitaria o facto de o governo dever ter reagido mais cedo. Sobretudo, não só o Ministro da Justiça, mas o próprio Primeiro-Ministro, porque Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ter aquelas declarações, enfim, que são mais ou menos inócuas sobre apelar à tranquilidade, mas acaba por ser uma reação oficial que Luís Montenegro podia ter tido, sem entrar ainda em detalhes políticos sobre a falta de investimento, sobre a falta de guardas, sobre os subsídios de risco, etc., que agora já vai ter que dar resposta, porque já faz parte da fase 2 da reação a esta fuga. E eu esqueci-me de dizer, esta era uma sopa de cantina, naturalmente, porque sabemos que os reclusos, pela circunstância em que se encontram, não têm acesso a sopas de restaurante, ou ir a um restaurante comer sopa. À partida. Rita Tavares, tenho um desafio para ti. Partindo do que aconteceu agora com esta evasão de Val dos Judeus, que é, ou que indicia que há problemas sérios de segurança nas prisões, mas também para um arranque de ano letivo que não está a correr particularmente bem, para os problemas que se registaram na saúde durante o verão.
A tudo isto o Governo tem respondido de que está há pouco tempo em funções e que a responsabilidade não é necessariamente sua, mas sim parte da herança que recebeu. Aqui o meu desafio é até quando é que o Governo se pode agarrar a essa, vou-lhe chamar desculpa, e se isto não pode estar a minar um eventual estado de graça de Luís Montenegro. Eu estava com medo que tu me perguntasses quem é que ia ser o primeiro a fugir da prisão orçamental em que estão todos metidos neste momento, mas pronto, não foste por aí. Pelo menos para já. Estragaste uma passagem para o próximo tema. Relativamente ao que isto pode fazer ao Governo, é evidente que o estado de graça vai-se degradando e mais rapidamente porque as condições políticas são as que são, mas curiosamente nem sequer se pode dizer que seja por causa de uma agressividade do maior partido da oposição. É estranho, mas neste contexto o Partido Socialista não está a ir por aí. Houve muitos episódios este verão que o PS não aproveitou, alguns até tinham a ver consigo mesmo. Por exemplo, a pergunta que foi feita à Ministra da Saúde sobre a regulamentação da eutanásia e que a Ministra disse que estava em processo e que afinal foi desmentida pelo Ministro da Presidência que disse que não estava em processo, e o Partido Socialista não aproveitou esse deslize, também não aproveitou o facto de haver um Primeiro-Ministro que vai de lancha quando caiu um helicóptero no Rio Douro durante o combate aos incêndios em Lamego, e que de repente tem um segurança que é um elemento da PSP, um polícia, a fotografá-lo, sabe Deus porquê. Há vários episódios que o Partido Socialista não tem aproveitado e que seriam de fragilizar o Governo nesta altura, e até uma ministra que é um elemento frágil neste elenco, que é a Ministra da Saúde. E não tem sido por aí que Pedro Nuno tem ido. Aliás, hoje vimos-lo vir dizer que até concorda com a posição que o Governo teve relativamente a Val dos Judeus, desvalorizando a questão da informação e da reação mais rápida que o Governo poderia ter tido, que é uma questão que podemos achar que é um detalhe, mas não é. Naquela altura havia uma necessidade que o Presidente veio tentar colmatar, apelando à serenidade e garantindo que havia motivos para os portugueses estarem descansados, mas a verdade é que não houve ninguém do Governo que viesse fazer o mesmo, e isso acho que não vai voltar a acontecer. Por mais que Luís Montenegro diga que foi o tempo que foi necessário para reunir informação relevante, parece que estava tudo pensado para ser assim, mas não foi. Foi um erro, claro, que o Governo, numa situação grave como aquela e com criminosos que têm um histórico pesado, a fugirem de uma prisão de alta segurança no nosso país, ninguém sabia o que é que estava a acontecer, e essa palavra de serenidade não é de sumenos, é uma coisa que deveria ter acontecido e que devia haver, mais do que a responsabilização ou do que quer que seja. No primeiro momento devia ter havido esse conforto, digamos assim. Se é que havia conforto a dar, se calhar não havia mesmo, e mais valia não dizerem nada à população. Inês André Figueiredo, 2 perguntas para ti. Quantas vezes te besuntaste de óleo para fugir de sítios onde não querias estar? E em segundo lugar, este é naturalmente terreno fértil para o Chega e André Ventura. À primeira pergunta, a resposta é nunca. Nunca estive assim tão mal em lado nenhum. Normalmente vou só onde quero. Tento, vá. Quanto à segunda, sim, é o tema perfeito para ser cavalgado pelo Chega, mas pareceu-me que André Ventura reagiu um pouco atrasado. A primeira vez que falou publicamente sobre o assunto foi na segunda-feira, e que tenha havido outros partidos a demorar a reagir é uma coisa. Que Ventura o faça quando costumava ter uma capacidade de reação muito rápida parece-me outra, mas é capaz de mostrar um bocadinho a estratégia pouco definida com que o Chega tem estado nos últimos tempos. E não será mas também talvez sintoma de um excesso de cumplicidade com sindicatos dos guardas prisionais, que estão naturalmente numa situação delicada neste momento? Mas na verdade os guardas prisionais vieram muito rapidamente dizer que isto se devia à falta de recursos, e André Ventura podia pelo menos ter usado essa parte para atirar ao governo. Não o fez. Aliás, quando André Ventura vem reagir, já a Iniciativa Liberal tinha anunciado no dia anterior os pedidos de audição, e tanto tinha pedido a admissão do exatamente, e
André Ventura, quando o vem fazer, falo muito tarde, pede responsabilidades governativas e políticas, por assim dizer, mas de facto é tudo muito tarde. Portanto não se percebe bem esta reação. Aliás, já agora estávamos nas jornadas parlamentares quando a ministra tinha a conferência de imprensa marcada e o presidente do Chega preferiu falar antes de uma visita que tinha marcada e seguir para Lisboa quando tinha ali todos os jornalistas e podia ter reagido muito mais rápido. Muito bem, o segundo tema para espanto geral será o Orçamento do Estado. Sopa ou não, outra vez sopa, é o nome do prato que tenho para vos servir. Rita Tavares, peço-te alguma paciência, mas a pergunta é mais ou menos a mesma. O que te apraz dizer sobre as posições ou a posição do Partido Socialista sobre o processo negocial? Olha, que parece que nem. É o que me ocorre. Obrigado, Rita Tavares. Pronto, e é a análise política que há para fazer neste momento. Hoje de manhã falava com o Miguel Viterbo Dias sobre outro assunto, mas dizendo que se calhar já se justificava um bet-click sobre a política nacional, mas eu acho que sobre o orçamento já podíamos aqui, na semana passada apostámos, não é? É verdade. Eu acho que esta semana já apostávamos eu gostei que chumbava. Também mas tenho eu acho que já apostávamos as as coisas diferentes, eu não é? apostei que passava ainda. Eu não, eu apostei que chumbava, mas quer dizer... Eu acho que esta semana já apostava outra coisa. Hoje aposto que passa. E agora só fazendo a ligação ali ao raciocínio que estava a tirar há bocado, que podíamos até dizer que Pedro Nuno Santos não estava a aproveitar as falhas do governo, aquelas que estávamos ali a falar há pouco, porque estava empenhado nas suas propostas do Orçamento do Estado e que estavam prontinhas a sair do forno. Mas também não, esta semana tivemos mais uma reunião do Governo com os partidos. O PS ainda estava à espera de dados novos e por isso não apresentou ainda propostas. São aguardadas até ao final desta semana. Pedro Duarte explicou numa entrevista ao Público e à Renascença, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que agora era ele que teria que fazer o contacto para saber se o PS já estava pronto. Pedro Nuno Santos, a imagem assim vista à distância é um bocadinho de altos e baixos, não há um percurso muito linear nisto do Partido Socialista. Ainda esta semana tivemos um episódio que mostra mais um zigue-zague, que foi, escrevemos na terça-feira ou na segunda-feira, que o PS aguardava que Luís Montenegro estivesse na próxima reunião. No dia seguinte, a líder parlamentar que esteve na reunião a representar o Partido Socialista, na reunião com o Governo, disse que não faziam condições e que, portanto, o modelo das reuniões e quem estava e quem não estava e o dia e a hora estava tudo nas mãos do Governo e que eles não faziam nenhuma exigência. E hoje mesmo aparece Pedro Nuno Santos a dizer que afinal quer mesmo Luís Montenegro na próxima reunião. Era uma intenção que o Partido Socialista de facto tinha desde o início e que estava a estranhar internamente essa ausência do Primeiro-Ministro neste pontapé de saída, porque era o que acontecia no tempo da geringonça. Verdade que são momentos incomparáveis. Lá na geringonça, lá em 2015, havia um acordo político, mais do que cumplicidade, havia um acordo político firmado, não é? Vários até, com os vários partidos. Comum, claro. E aqui não há. Portanto, as regras são diferentes e Montenegro é que as tem na mão e tem estado a gerir. É óbvio que para ele parece que o caminho é um bocadinho mais fácil do que para Pedro Nuno Santos, que eu diria que é quem está mais, embrulhado neste capítulo. Não está escrito que eles têm que se dar bem, no outro estava. Miguel Viterbo Dias, ao mesmo tempo, temos assistido de facto a estes altos e baixos de que a Rita Tavares falava em relação às posições do Partido Socialista. Ao mesmo tempo temos o Governo a falar pouco e quando fala, hoje fê-lo pela voz de Pedro Duarte, sempre com um tom muito delicadoce. A entrevista de Ministro dos Assuntos Parlamentares é quase uma entrevista de Miss Universo, em que o Governo promete fazer tudo ao seu alcance para salvar este documento. Também não diz exatamente até onde está disposto a ir, mas isso são contas do outro rosário. A minha pergunta é: de facto Luís Montenegro está a gerir melhor politicamente este processo do que Pedro Nuno Santos? Pois a resposta é nem. Estou a brincar, só que Pedro Duarte tem feito um bocadinho o papel de polícia boa, não é? E mantém esse papel hoje na entrevista à Renascença e ao Jornal Público, com Pedro Nuno a ter dado logo resposta no evento que teve esta manhã. Se Luís Montenegro está a gerir melhor do que Pedro Nuno,
Quer dizer, na verdade não sei bem, porque... O contraste é um bocadinho evidente. Temos, não raras vezes, Pedro Nuno Santos a aparecer zangado, a dizer que... E sujeito a interpretações de todas das suas pausas e do respirar e do se acordou bem disposto ou não é? Tudo depois temos Luís Montenegro a dizer que não quer alimentar birras, depois temos Pedro Duarte nestes assuntos parlamentares a prometer um pote no final do arco-íris ao Partido Socialista. Por outro lado, Pedro Nuno tem procurado liderar mais ou menos o processo, não é? Ou seja, colocou as linhas vermelhas na Academia Socialista, disse o que é que era preciso para o PS ir a jogo, agora diz o que é preciso para que o PS dê continuidade a isto, que é ter Luís Montenegro sentado à mesa, sem isso não dá para avançar, e depois vai existindo ali um bocadinho não diria divergências, mas algumas mudanças de... Umas nuances. Muito obrigado. Umas nuances de detalhes entre, por exemplo, o que disse Alexandre Leitão e o que disse Pedro Nuno sobre as negociações, até a própria história das 48 horas, do calendário que era preciso, um diz que é, outro diz que não se lembra bem disso. Se calhar têm que se sentar os dois juntos, mais do que com Luís Montenegro. E é curioso porque isso acontece não só entre líder parlamentar do PS e Pedro Nuno Santos, como também acontece com Pedro Pinto e André Ventura, que há ali também nuances sobre o irrevogável, e se vai, se não vai, se dá mudanças ou não há. E, portanto, Luís Montenegro vai assistindo a tudo isto e para já vai mandando os pontas de lança. E depois veremos quando é que tem mesmo que se sentar à mesa. Nuances que é o que tu vais fazer da próxima vez que fores ao cabeleireiro. Disseste-me isso há uns dias que tinhas esse... Queres contar mais? Não é verdade. Vamos deixar para a newsletter premium, para os assinantes. Ok. Inês André Figueiredo, estamos a ficar com muito pouco tempo. De seguida vamos ter entrevista ao líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Ainda assim, num curtíssimo comentário, o que te apraz dizer sobre as posições assumidas por André Ventura recentemente? Vou tentar resumir muito rápido porque isto é um ninho muito grande. Ninguém percebe bem o que é que o Chega quer com isto tudo, mas também não sei se o próprio Chega percebe o que quer ou sabe o que está a fazer, mas depois de ter abandonado as negociações e anunciado um voto contra o orçamento do Estado, parece que não sai deste ruído. Eu fazia aqui um exercício muito rápido para dizer que se olharmos para os últimos anos do Chega, o partido poderia apresentar um caderno de encargos gigante ao Governo e arrisco-me a dizer que o próprio Governo até teria dificuldades em recusar algumas propostas, o que me faz questionar porque é que André Ventura, que se diz líder de um partido responsável, não reuniu a sua agora vasta equipa de deputados e assessores e construiu um caderno de encargos com base em propostas e promessas sérias que fez ao eleitorado, em vez de andar com ameaças de chumbo baseadas em referentes à imigração, que nada tem a ver com questões orçamentais, ou até com cartas secretas que já toda a gente veio desmentir. Portanto, sei que estamos com pouco tempo, mas gostava de perceber o que é que de facto o André Ventura poderia ter feito na realidade, porque se sentasse à mesa e entregasse tudo isto ao Governo, no dia seguinte podia dizer, tanto aos seus eleitores como ao próprio Governo, eu chumbei por isto e isto, mas havia estas propostas em cima da mesa. Colocando-se de parte, nem sequer isso pode fazer. Muito bem, vamos ter a oportunidade de saber mais sobre a posição do Chega nesta matéria. De seguida temos entrevista a Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Até já. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Bem-vindo. Obrigado. Sempre um gosto de tê-lo cá. Tem havido alguma confusão em relação à posição do Chega sobre o orçamento? Digo isto sem qualquer tipo de ironia. Vamos tentar ir por partes para que fique bem claro. André Ventura utilizou a expressão irrevogável sobre o voto contra o orçamento do Estado. Nas mesmas declarações disse que para o Chega regressar às negociações era preciso o Governo parar de falar com o Partido Socialista. E agora pergunto-lhe de forma muito concreta, em termos práticos, o Chega ainda pode voltar a negociar o Orçamento do Estado? Ora, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Em termos práticos, o Chega está sempre disponível, não é para negociar o Orçamento do Estado. O Chega vai apresentar propostas para o Orçamento do Estado. Isto tem várias fases, este processo teve várias fases. Teve uma fase em que o Governo queria falar com todos os partidos e marcou uma primeira reunião com todos os partidos. Foi a fase onde disseram que Luís Montenegro ia estar presente nessa reunião. Luís Montenegro supostamente adoeceu e não foi a essa reunião.
Depois, existe uma segunda fase, que foi durante o mês de agosto, onde houve variedíssimas declarações de protagonistas ligados quer ao PSD, quer ao CDS. Falo, por exemplo, de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, ou de Nuno Melo, Ministro da Defesa e líder do CDS, que disseram que prefeririam um acordo com o Partido Socialista em vez de o Chega. Houve também, e ninguém desmentiu até ao dia de ontem, muitas conversas com o Partido Socialista. Soube-se que havia conversas entre o PSD, aliás, noticiaram, vários jornalistas noticiaram que havia conversas entre o PSD e o PS. Isto foi uma traição feita por Luís Montenegro e pelo Governo ao Chega. Estes são os pontos que nós tínhamos até ao dia de ontem, até à manhã de ontem. E por isso André Ventura disse que era irrevogável. Na manhã de ontem houve uma reunião onde Luís Montenegro voltou a não estar presente, que é importante nós referirmos isto várias vezes, porque Luís Montenegro disse que ia assumir ele próprio as reuniões, e não foi a nenhuma. Portanto, já houve duas com todos os partidos políticos, e Luís Montenegro não foi a nenhuma. Isto é um ponto também que é importante. Ontem, foi dito pelos 3 ministros que estavam presentes, e posso dizer o nome, foi o ministro Leitão Amaro, que referiu estas frases: não há nenhuma conversa com o Partido Socialista. Conversa no não sentido houve nenhuma preferencial, conversa não é? com o Partido Socialista. Ao não haver nenhuma conversa com o Partido Socialista, a minha resposta foi clara. Foi, não havendo nenhuma conversa com o Partido Socialista, o Governo terá que vir a público dizer isso. Não é numa conversa privada, não é numa reunião informal, porque nós, repare, o Chega, quando saiu das negociações do Orçamento de Estado, ontem já não levámos propostas, porque saímos das negociações. Na primeira reunião levámos variedíssimas propostas que tínhamos no nosso programa eleitoral, ontem já não levámos, porque saímos das negociações. Leitão Amaro, ao dizer isto, diz uma coisa muito simples, diz que não estamos a negociar nada com o Partido Socialista às escondidas. Então, se não estão a negociar nada com o Partido Socialista às escondidas, é o Governo que tem que vir a público e dizer assim: nós não queremos nada com o Partido Socialista e queremos fazer um acordo com o Chega. Nós já vamos exatamente para viabilizar o orçamento. Não, isto é importante que as pessoas perceberem realmente o que é que aconteceu. E vamos a isso. Na sequência disso. Deixa-me só perceber, só mesmo para passarmos exatamente para aquilo que o Governo deve ou não fazer no entender do Chega. Mas é importante as pessoas perceberem, claro. Porque às vezes eu vejo muitos rodapés de televisão onde dizem o Chega afinal deu um passo atrás. O Chega não deu nenhum passo atrás. Aqui não houve nenhum passo atrás do Chega. Então, para ser absolutamente claro, não está excluída a hipótese de o Chega viabilizar o Orçamento do Estado do Governo. Neste momento está excluída essa hipótese, porque ainda ontem à tarde Luís Montenegro veio dizer que preferia um acordo com o Partido Socialista. Portanto, se Luís Montenegro prefere um acordo com o Partido Socialista, nunca podem ter o voto favorável do Chega. Nunca. O Chega, que fique bem claro e que toda a gente perceba. Mas quando é que Luís Montenegro disse exatamente isso? Ontem à tarde, quando fizeram uma pergunta em relação à suposta mudança de posição do Chega, Luís Montenegro ontem, onde esteve ontem à tarde, agora também na entrega de uma cerimónia também que recebeu os atletas olímpicos. Exatamente. Luís Montenegro disse isto. Disse, não, com o Chega não há acordo nenhum. O nosso alvo preferencial, não sei se foi assim que ele utilizou as palavras, é o Partido Socialista. Portanto, foi Luís Montenegro que fez a sua escolha. Portanto, agora não venham pedir ao Chega, nem venham nunca culpar o Chega se não tivermos um Orçamento de Estado em Portugal. Portanto, nós nunca aprovaremos um Orçamento de Estado onde estejam as medidas do Partido Socialista, as medidas de esquerda que têm empobrecido o país durante estes anos todos. Mas o Chega tem aprovado no Parlamento medidas do Partido Socialista. Não, o Chega tem aprovado medidas que são do Chega, que estava no programa de governo do Chega, no programa que fomos a eleições, e nós não podemos falhar aos eleitores. A proposta do fim das portagens, por exemplo. Estava no nosso programa eleitoral. Aprovaram do Partido Socialista? Não aprovámos do Partido Socialista. Aprovámos uma medida que foi aprovada a proposta do Partido Socialista. Se leu o programa, IRS, a mesma coisa. Se leu o programa eleitoral do Chega, essa medida estava lá bem clarinha. Acabar com as portagens deste escudo. Agora pergunto-lhe eu. Então, se a proposta veio do Partido Socialista, podia ter vindo do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS, da Iniciativa Liberal. Como é que nós olhamos para o nosso eleitorado e dizemos chumbamos a proposta da abolição das portagens porque veio do Partido Socialista? Isso não é ser sério com os portugueses. Se calhar por isso é que a abstenção está quase uns 50%. Mas se calhar vai até concordar com algumas propostas do Partido Socialista. É porque os políticos vão a eleições com um programa eleitoral e depois, quando chegam e se sentam na Assembleia da República, esquecem-se o programa eleitoral que foram eleições. Só mesmo Chega não conta para isso. Mas também para efeitos de absoluta clarificação. Eu acho que está clarinho já. Sim, mas vai perceber o alcance da nossa questão. Portanto,
no entender do Chega, o Governo tem de fazer o quê? Dar uma conferência de imprensa a dizer que não está mais a negociar com o Partido Socialista e aí retomam as negociações com o Chega, é isso? Não há mais nenhumas negociações, porque foi Luís Montenegro que disse que não havia, ainda ontem Luís Montenegro disse que não havia negociações nenhumas com o Chega, negociação é com o PS, foi Luís Montenegro que escolheu. Logo... Nós não podemos andar um dia a dizer uma coisa, ouça, faltam menos de um mês para a entrega do Orçamento de Estado, que será no próximo dia 10 de outubro, mais dia, menos dia. Falta menos de um mês. Nós sabemos que um Orçamento de Estado não se faz em 15 dias, nem em 3 semanas. Se houvesse vontade do PSD em fazer um Orçamento de Estado com o Chega, isso já tinha que ter andado. Isso já tinha que ter sido feito. Nunca houve vontade. Luís Montenegro, ao contrário daquilo que anda a dizer e a tentar dizer que a culpa é do Chega, não há culpa nenhuma do Chega. Desde o dia 10 de março à noite, que foram as eleições, que o Chega se mostrou disponível para negociar. As pessoas perceberam, e todos os portugueses perceberam, que houve uma mudança na política portuguesa. E preferiram, os portugueses foram às urnas, deram com liberdade de voto que felizmente temos em Portugal, e disseram o quê? Queremos um governo de direita em Portugal. Deram uma maioria de direita a Portugal, uma larga maioria de direita a Portugal. Manteve o não é não. E o Chega abdicou, passado 2 ou 3 dias da noite eleitoral, de 2 ou 3 propostas que eram mais fraturantes para a sociedade. E vou-lhe dizer, por exemplo, o caso da castração química, que fazia muita confusão a certos setores do PSD. E nós dissemos, para haver um governo de direita em Portugal, abdicamos da castração química. A prisão perpétua, que cada vez se percebe que o Chega tem razão em relação à prisão perpétua. Todos os portugueses sabem isso e até com as últimas notícias que têm vindo a público, percebe-se que o Chega tem razão. Abdicámos dessa proposta. O que é que o PSD fez? Não é não, não é não, não é não. Não é não e agora vamos votar a favor de um orçamento. Só para seguirmos... E mais uma vez pedia-lhe alguma clareza. Portanto, já percebeu. Eu acho que está claro. Já percebeu, e estou a parafraseá-lo, já percebeu que Luís Montenegro se vai manter irredutível e vai continuar a negociar com o Partido Socialista até ao limite. Tudo bem, faça um acordo com o Partido Socialista, negocie com o Partido Socialista, dê a mão ao Partido Socialista e casem os dois. Isso é logo, o que eu posso desejar. Podemos assumir que o Chega, perante a certeza que o Pedro Pinto me está a deixar vai aqui, chumbar o orçamento. Então, se há um acordo com o Partido Socialista, eu vou repetir aquilo que digo, que é para as pessoas perceberem mesmo. O Chega não aprovará um orçamento negociado entre o PSD e o PS. O Chega não aprovará um orçamento negociado entre o PSD e o PS. E vou dizer isto 1 milhão de vezes para até as pessoas perceberem. O Chega, vou dizer outra vez, o Chega não aprovará nenhum orçamento negociado entre o PSD e o PS. Mas a questão e o que está em causa, aconteceu no início da semana, André Ventura colocar um cenário hipotético de se voltasse tudo atrás, e ontem, após a reunião com o Governo, o próprio Pedro Pinto também disse, com estas negociações não, se não houver negociações, veremos. Que eu disse... o que lhe estamos a perguntar agora é se o Governo voltasse atrás com a palavra e pedisse ao Chega para regressar às negociações, se isso era ou não possível. Inês, isto é tudo possível, mas repara, mas nós temos de ser sérios também no que estamos a dizer. Ontem houve mais uma tentativa, porque houve uma tentativa de branquear, de dizer que não estão a fazer nenhum acordo com o Partido Socialista, de 3 ministros do governo atual, de dizer não estamos a negociar com o Partido Socialista. Fui eu que falei na conferência de imprensa, falei aos jornalistas e disse precisamente isso. Se o PSD abdicar, não vier a público dizer que não queremos nada com o Partido Socialista, queremos um acordo com o Chega para o orçamento, estamos disponíveis. Agora nós sabemos que isso é tudo um cenário hipotético e irrealista, porque, como volto a dizer, não é em menos de um mês que se vai tratar de um orçamento de Estado. É a vida dos portugueses que está em jogo. Portanto, não é em menos de um mês que nós vamos tratar agora das propostas para o Orçamento de Estado. O que é que o Chega vai fazer? O Chega não se vai embora. O Chega vai ao Orçamento de Estado, vai com toda a boa fé ao Orçamento de Estado e vamos apresentar as nossas propostas, que sabemos que serão chumbadas por uma coisa muito simples. Porque se as nossas propostas são, a grande maioria delas, não vão ao encontro das propostas do Partido Socialista, um orçamento que foi negociado, que está a ser negociado entre o PSD e o PS, nunca poderá ser um orçamento do Chega. Portanto, nunca poderá ter a aprovação do Chega. E até podem aprovar 2 ou 3 propostas num orçamento de Estado, na gestão do orçamento do Chega. Não é isso que está em causa. Agora, no final, não poderá ter o nosso voto favorável. E antes dessas propostas, antes de haver essa possibilidade, vão continuar a marcar presença nas reuniões com o Governo? Se o Governo disser... Vamos ter aqui uma reunião para apresentar mais pontos do orçamento. Ontem foi a apresentação do cenário macroeconómico para o nosso país para 2025. Se o Governo disser, olha, queremos apresentar agora esta medida assim, 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 nós lá estaremos. Mas não levaremos medidas, não vamos fazer negócio, não há negociação.
Vamos ouvir o que é que o Governo tem para dizer. Se o Governo vai receber os partidos todos para os ouvir e para informar do que é que está a fazer. Aí, nós, como partido representado na Assembleia da República, obviamente que nós lá estaremos. Agora, então vão não para ouvir negociar. dados, como Vamos aconteceu para ouvir ontem. dados, como aconteceu ontem. Mas para negociar está fora de Para questão. negociar está fora de questão. Ou seja, o Governo tem de fora de dizer questão. à partida que esta reunião é para negociação, por isso o Chega não vem. Foi o que o Governo fez nestas últimas reuniões, nesta última reunião, aquilo que o Chega fez, aquilo que o Governo, lá chegará o Chega ao Governo, aquilo que o Governo disse foi: vamos apresentar aos partidos políticos os dados macroeconómicos. Pronto, foi isso que nós fomos ouvir. Hugo Soares veio esta semana acusar o Chega de se comportar de forma errática, lembrando que nem nos orçamentos de António Costa o Chega anunciava com tanta convicção um voto contra, mesmo antes de saber qual era o documento. O Chega tinha prometido ser responsável neste processo. É o conceito de partido responsável fazer aquilo que está a ser feito? Eu creio que o partido mais responsável que tem havido nesta Assembleia da República, neste processo, e particularmente em relação à direita, falando à direita, tem sido o Chega. Porque sempre estivemos disponíveis. Sempre quisemos falar, sempre quisemos conversar com este governo, quisemos fazer parte de uma solução de governo para Portugal. André Ventura, inclusive, abdicando de ser ministro, e recordam-se todos dessas declarações. Portanto, se isto não é responsabilidade, para dar estabilidade de 4 anos a Portugal, se isto não é responsabilidade, então digam-me lá o que é. Agora, eu percebo as declarações do Hugo Soares. O Hugo Soares também está num momento em que tem algumas dificuldades em saber o que dizer. Porque nem ele próprio já sabe o que é há de dizer. Dizer que o Chega, nem nos orçamentos de António Costa. Olha, eu vou-lhe falar dos orçamentos de António Costa. O Chega votou sempre contra os orçamentos de António Costa, desde que está no Parlamento. Anunciou sempre esse voto contra, com antecedência até. Se forem ver na história, vão ver. E o Chega apresentou também 2 moções de censura. E 2 moções de censura que o PSD se absteve. Eu sei que o Hugo Soares não estava no Parlamento nessa altura, mas o PSD e os deputados do PSD estavam. Portanto, acusar o Chega de estar quase ao lado do Partido Socialista, porque nem com António Costa foram assim, eu acho que o Hugo Soares está a perder um pouco os papéis. Mas eu também entendo, porque é aquele desespero de o tentar fazer-se tantos de coitadinho, este PSD tentar-se, este governo, fazer-se de coitadinho, que o Chega não quer aprovar. Não fomos nós que criámos a situação. Quem criou a situação foi o governo de Luís Montenegro. E volto a dizer, se houve alguém em Portugal que fez oposição ao governo de António Costa, esse alguém foi o partido liderado por André Ventura e eu como líder parlamentar. Mas Pedro Pinto, e todos os deputados do nosso partido. André Ventura alertou já para a possibilidade de o Chega poder perder deputados caso existam eleições antecipadas neste contexto. Contribuir para uma crise política não pode ser também um tiro no pé? Não, por 2 coisas. Primeiro, o Chega não está cá por lugares, está cá para mudar a vida dos portugueses. E se nós sentimos que não conseguimos mudar a vida dos portugueses porque o PSD não quis mudar a vida dos portugueses, nós vamos à luta outra vez. O Chega pode perder deputados, mas o Chega não tem medo de ir a eleições, nem tem medo de eleições. Mas não tem medo que os eleitores fiquem com a ideia de que o Chega foi um obstáculo a um governo de direita? Errado. O Chega não foi um obstáculo. O Chega era a solução do governo de direita. O obstáculo a um governo de direita foi este PSD. Esse é que foi o grande obstáculo a um governo de direita em Portugal. Foi a maior traição ao eleitorado de direita em Portugal, foi o que o PSD fez. E o CDS anda ali caladinho, porque anda ali mochila, porque não consegue fazer mais nada. Agora, a grande realidade é esta. Houve uma traição ao eleitorado de direita e essa traição foi feita por Luís Montenegro. E o Chega nunca poderá ficar mal na fotografia? O Chega não ficará mal porque está 1.200.000 pessoas que votaram no Chega no dia 10 de março sabem que o Chega não se vende. Nós não estamos aqui por lugares, nem nos vendemos por lugares. O Chega está aqui para mudar a vida do nosso país, para mudar a vida das pessoas. É por isso que nós fomos eleitos. Agora, se existe aqui uma força de bloqueio, neste caso foi o PSD tem que pensar se vai perder ou não deputados. Nós não estamos muito preocupados, nem temos medo de perder deputados. Mas se está tão certo de que o Chega não vai perder deputados, porque o alerta de André Ventura nas jornadas parlamentares, que disse publicamente, com todos os jornalistas presentes na sala, que havia a possibilidade de perder deputados, que isso estava ali na próxima curva? Inês, quando há eleições, há sempre a possibilidade de ganhar ou de perder deputados. As eleições são isto. Vamos ver o que é que vai acontecer até lá. O povo português irá certamente ver quais é que são os melhores programas eleitorais, porque um povo que já tem alguma literacia e já consegue ler programas eleitorais, o que é bom, e aliás o vosso trabalho tem sido muito importante também isso, que quer as rádios, quer os jornais têm feito um trabalho fundamental disso também, a comunicação social. E o povo português já não vai votar só por votar, vai votar com crença, naquilo que acredita mesmo. E eu acredito que aquelas pessoas que votaram no dia 10 de março no Chega vão voltar a votar no Chega. Mas foi o presidente do seu partido que disse que podiam perder deputados. Mas isso não somos nós que estamos a dizer. Mas isso é perfeitamente normal que possa perder deputados. Eu também digo. Podemos perder ou podemos ganhar deputados.
Naquele contexto, naquele discurso, André Ventura disse isso. Mas toda a gente sabe que o Chega pode ganhar ou perder deputados. Mas pode acontecer com o Chega, pode acontecer com o PS, pode acontecer com o PSD. Todos os partidos políticos vão a votos. Os portugueses é que vão avaliar. Deixem os portugueses avaliar. Se houver eleições, atenção, estamos a falar num cenário hipotético de haver eleições. E deveria haver em caso de chumbo orçamental. Se me perguntarem a mim, como líder parlamentar e como dirigente deste partido, se nós queremos eleições, eu acho que ninguém em Portugal quer eleições. Se nós queremos estabilidade, eu acho que todos nós queremos estabilidade. Se nós queremos um orçamento, nós queremos um orçamento. Agora, mas se o orçamento chumbar, deve haver eleições. Mas não pode haver um orçamento só por haver um orçamento. O orçamento tem que mudar para melhor a vida das pessoas. E não havendo orçamento, só para ficar claro, deve haver eleições. Claro, eu acho que não havendo orçamento, tem que ser dada a palavra ao povo. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa fez desde que é Presidente da República. Portanto, eu creio que terá que ser assim. Agora, se era bom para o nosso país, ninguém está interessado nisso. Agora, nós não nos podemos vender. Nós não nos podemos vender a um orçamento que não é o nosso orçamento e que é um orçamento que vai ser negociado com o Partido Socialista. O Partido Socialista que governou Portugal quase 9 anos e que deixou Portugal na miséria. Deixou a saúde no caos que está, deixou a escola pública no estado que está, deixou as forças de segurança no estado que está, os bombeiros, todas as classes trabalhadoras em Portugal ficaram no estado que estão com o Partido Socialista. Se nós vamos aprovar, já não chega só o PSD ter andado a governar estes 6 meses de governação com um orçamento que chumbou do Partido Socialista. E agora, ainda vamos, outra vez, governar, outra vez com o orçamento do Partido Socialista. Pelo amor de Deus. Deixe-me aproveitar aqui que falou da Presidência da República e apontando para as presidenciais de 2026. André Ventura já elogiou Pedro Passos Coelho, também já elogiou o Almirante Gouveia Melo. No limite, qualquer um deles podia contar com o apoio do Chega. O partido vai abdicar de ter um candidato próprio nessas eleições? Pois, é muito cedo para estarmos a falar já de eleições presidenciais. Tudo será feito a seu tempo, tudo será feito com calma, como nós nos Chega gostamos de fazer. E repare que antes dessas eleições presidenciais ainda vão haver eleições autárquicas que serão fundamentais para o nosso partido no final de 2025, em setembro, mais ou menos daqui a um ano, que são eleições muito importantes para o nosso partido, e poderá haver ou não eleições legislativas. Portanto, isto é o cenário que nós temos em cima da mesa. Depois é que virão as presidenciais. Portanto, até às presidenciais, muita água vai correr. No PSD já apareceram 7 ou 8 candidatos, ou 10 ou 12, e o que acontecer uns mais altos, uns mais baixos. O que acontecer nessas eleições que vão decorrer, e que disse aqui que vão decorrer, pelo menos uma delas é certo, uma é certa, as autárquicas vão determinar se é importante o Chega ir com um candidato próprio ou não. Não, até porque as autárquicas serão em setembro de 2025. É um ano antes dos candidatos se começarem a perfilar. Eu creio que as eleições serão em 2026, as presidenciais, mas serão logo no início de 2026. Sim. Portanto, não é um ano, são uns meses antes. Pronto, portanto, de setembro, não será em setembro que o Chega irá anunciar um candidato presidencial. Portanto, se tivermos um candidato próprio, teremos que anunciar antes, lá para o verão, mais coisa, menos coisa. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos muito tranquilos. Sinceramente, é um assunto que ainda não está em cima da mesa. Ainda não falámos sobre isso. Sabe-se da proximidade entre André Ventura e Pedro Passos Coelho. Sabemos, é pública, não escondemos nada. Se Pedro Passos Coelho decidisse ser candidato, eu via como uma normalidade ter o apoio do Chega. Isso via uma situação perfeitamente normal. Pedro Pinto, falta muito tempo para as presidenciais. Para o fim do nosso programa é que não. Vamos avançar com o segundo segmento desta entrevista, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Preferia votar a favor do Orçamento de Estado de Luís Montenegro durante os próximos 4 anos ou ver o Partido Socialista a ganhar umas próximas eleições antecipadas? Isso é uma pergunta horrível, não é? Obviamente que teria que engolir um sapo, mas votaria no orçamento de Luís Montenegro. E por quem preferia ser recebido numa audiência em Belém em 2026? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes? Tanta pergunta difícil. Bom, Paulo Portas, que eu também estive no CDS e ainda foi líder do partido que eu representava. Da outra vez que esteve na Vichy Soares, preferiu António Costa a Pedro Nuno Santos para ir a uma corrida de touros. Agora, quem é que levava a uma largada? Margarida Balseiro Lopes ou Mariana Mortágua? Depende para que... Bom, Mariana Mortágua. Quem preferia como candidato a Lisboa nas autárquicas, Rita Matia ou Bruno Nunes? Isso é a parte complicada, estar a falar de dois deputados do meu partido. Não pode ser sempre fácil. Dois bons deputados, duas pessoas que eu considero muito. Não sei, talvez por ser mais jovem, talvez Rita Matias. Muito bem. Pedro Pinto, como é hábito do nosso programa, o convidado traz uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
Eu trago o Conquistador dos Avicii, que é uma música bem conhecida de todos nós, bem conhecida dos jornalistas que acompanham sempre as campanhas eleitorais do Chega. E porquê? Por uma coisa simples. Acho que o Conquistador, a música, o tema da música, o título, acho que tem sido aquilo que o Chega tem feito. O Chega começou com um deputado, um partido novo, passou para 12, conquistámos de 12 para 50. Portanto, tem sido sempre um partido em crescente, sempre a conquistar lugares, sempre a conquistar os portugueses, o coração dos portugueses. E esta música tem muito a ver com o nosso passado. E eu acho que nós nunca podemos esquecer o passado. Como um partido patriota, nós não esquecemos o passado e esta música tem tudo a ver com isso. Pedro Pinto, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos na rádio, ler-nos no site, mas também seguir-nos nas plataformas habituais. Até lá.